Frederico. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado por teres vindo. Já vamos saber quem é ou o que é esta associação de dinamização sociocultural, mas mais simplesmente a Dínamo, não é? Exatamente, é a Dínamo. Bom, mas antes disso, queremos saber quem é o Frederico Carreiro. Ok, o Frederico Carreiro é um jovem aqui do concelho, mais aqui de Algarão, e muito também a mover-se aqui pela Tapada, e que tem estado envolvido no associativismo nos últimos anos, não é? O que eu tenho feito aqui mais em Sintra é a relação com as associações, tanto a nível estudantil como depois a nível de associativismo juvenil. Essencialmente acho que é isso. Sou estudante, mas agora já não sou estudante porque acabei de estudar. Ainda não sou trabalhador, portanto estou Estás muito ali agora no limbo, não é? No limbo, exatamente. O que é que estavas a estudar em quê? Qual foi o Ciência curso que Política e formaste? Relações Internacionais, Muito na bem. Nova. Muito bem. Temos aqui um futuro político ou não? Um futuro dirigente associativo, ou um atual dirigente associativo. Acho que me vou ficar mais pelo associativismo. Gosto muito de política, mas... Olha, quem vai para o associativismo acaba sempre depois na política. Há uma tendência, é verdade, há uma tendência. Mas tem sido sim, assim, sim, não é? é verdade, é verdade. Olha, a Associação Dínamo tem como campo de ação o empoderamento dos jovens. Exatamente. O que é que isto quer dizer, o empoderamento dos jovens? O que é que A isto gente quer conhece dizer? o empoderamento das mulheres, o empoderamento dos jovens. Isto tem essencialmente a ver com capacitar os jovens e dar-lhes as ferramentas para que eles possam participar na vida da sua comunidade, ou seja, para terem uma participação cívica, ativa, informada e com um impacto mais significativo. E a parte do empoderamento tem muito a ver realmente com a capacitação, com dar ferramentas a uma série de níveis que podem ir desde o digital, podem ir até conhecer os sítios ou os espaços no seu concelho em que eles podem participar. Passa por, no fundo, dar aos jovens o conhecimento, as ferramentas e com eles construir esse conhecimento para que eles possam participar ativamente na sociedade. Olha, a Tapada das Mercês é um bairro principalmente jovem, tem muitos jovens, pronto. Quais são os problemas que estes jovens têm? Há uns problemas gerais a nível do país, que é a questão do emprego, a questão dos estudos. São preocupações que os jovens da Tapada das Mercês também têm. Sim, eu acho que sem dúvida. Acho que esses problemas que são transversais ao país, em alguns casos aqui até se revelam mais importantes e mais sérios. E porquê? Por uma série de razões. As periferias das grandes cidades têm sempre uma tendência para que estes problemas se tornem mais óbvios e mais graves em muitas questões. E a Tapada, sendo uma região que agrega muitas pessoas, que tem uma grande percentagem também de população migrante, população racializada, de jovens também, que por si só já têm uma série de desafios à sua vida, acho que na Tapada se agregam muitas condições para que alguns desses problemas se notem mais. Esses problemas são principalmente o desemprego, como falaste há pouco, que outros problemas é que há? Há a questão da habitação, muito premente agora. Acho que isso é uma das coisas que está mais na cabeça da maioria dos jovens, a par com o desemprego. É a dificuldade em arranjar uma habitação digna, em conseguir sair de casa dos pais e ir viver sozinho, e muitas vezes mesmo a dificuldade, quando se vive ainda com a família nuclear, de ter uma habitação digna e conseguir continuar a pagar as rendas que não param de subir, não é? Claro. Olha, vocês importam-se, como falámos há pouco, com a questão da juventude. Os jovens costumam ser desinteressados nas questões políticas. Acabámos de sair de eleições. Aqui acontece o mesmo também. Os jovens estão desinteressados da política. E porquê que os jovens cada vez mais estão desinteressados na política? Eu vou começar já por desafiar essa afirmação, porque eu não acho que os jovens estejam desligados da política. Não? Eu acho que os jovens estão muito desligados da política eleitoral, sem dúvida, e da política partidária. Os jovens votam menos, como os estudos todos indicam. Era para aí que eu ia. Eu percebi, mas foi um bocadinho uma provocação, mas é mais para um bocadinho desafiar a forma como nós olhamos também para isto que é a participação política. Votar ou fazer parte de um partido é uma parte muito pequena do que deve ser a participação cívica e política, não é? Nós vemos hoje em dia com uma série de movimentos que estão a crescer, que são impulsionados
por jovens, na sua maioria, seja na questão climática, seja na questão feminista, seja na questão antirracista, e mesmo na questão da habitação e outras, vemos os jovens a tomar um papel de protagonismo no espaço político, na minha opinião. Agora, realmente, nas questões mais partidárias, mais eleitorais, sim, vemos um afastamento dos jovens da política. E o que é que pode ser feito para se acabar com isso? Bem, o que pode ser feito para acabar com isso, em primeiro lugar, acho que é dar resposta... Quando digo com isso, é sim, eu percebi. É dar resposta aos problemas dos jovens, ou seja, os jovens, enquanto não se sentirem... Os jovens, tal como, aliás, grande parte do resto país. Da população. Sim. Quando as pessoas sentem que a política que é praticada pelos partidos, que é praticada nas instituições, não está a dar resposta aos seus problemas, é normal que se vão afastando desses espaços de praticar política, que são espaços importantíssimos. E que se refugiem noutras coisas. Exatamente. Noutras ideias políticas mais radicais, seja de esquerda, seja de direita, não é? É isso, não é? Sim, de certa forma também, ou muitas vezes que passem por uma certa apatia política, não é? Em alguns casos irão para soluções de, chamemos-lhe, desafiar o sistema e coisas assim semelhantes, mas em muitos casos também há simplesmente uma sensação de que aquelas formas de fazer política não me dão resposta, portanto eu vou afastar-me delas e não vou interessar-me, não vou envolver-me. E acho que isso é o que se passa com muitas pessoas. Não só jovens, mas muito com jovens também. Cada vez mais, não é? É um problema social. Olha, outra das áreas que vocês se dedicam aqui na Tapada das Mercês, além da habitação e essas coisas, é também a questão dos direitos humanos, não é? Entre as quais se inclui o racismo. Sim, exatamente. Nota-se racismo aqui na Tapada das Mercês, sendo esta uma população que tem desde africanos, passando por indianos, chineses e não sei o quê. É um flagelo que nos atinge aqui na Tapada? É uma pergunta difícil e para a qual, se calhar, não estou na melhor posição para responder, porque eu não experiencio o racismo, portanto, não é uma coisa que eu viva, não é? Mas eu acho que uma das coisas que é mais óbvia... Não consigo bem discutir essa questão de se experiencia aqui na Tapada. Tenho a certeza que em alguns momentos se experienciará e que nas vivências de muitas pessoas se experienciará, mas acho que ele é óbvio também num certo preconceito que há por parte de pessoas que vivem noutras áreas em relação à Tapada. Apontar, olha, aquele gajo mora na Exatamente, Tapada, acho que só isso já é um bocadinho um reflexo de um certo racismo que existe e que depois acaba por olhar para certas regiões e espelhar nessas regiões o seu racismo, não é? Olhar para as regiões como um todo e tirar conclusões sobre elas que depois não correspondem à verdade. Claro. Não é? Marcá-las, olha, temos a linha de Sintra, que é uma região onde acontece isto, acontece aquilo outro, não sei o que mais. Temos a margem sul, não sei o que mais. Como é que isso pode desaparecer? Já disseste há pouco, se calhar havendo mais inclusão, havendo outro tipo de sei lá, os governos olharem mais para a juventude e darem oportunidades profissionais e não só aos jovens, não? Sim, tem que ser sempre uma resposta em muitas frentes, não é? Não vai haver uma solução para estas questões, porque estas questões são multidimensionais e têm também uma série de motivos que as provocam. Mas sim, acho que a educação é uma parte muito importante, não é? Tanto a educação na escola como a educação não formal, que é aquilo em que a Dínamo se foca mais, mas passa também muito por políticas de inclusão e por políticas públicas de melhorar os espaços, ou seja, um dos motivos pelos quais também há um preconceito contra a Tapada é porque a Tapada, em termos urbanos, está degradada em muitos sítios. Se encontra... os edifícios não estão em boas condições, os espaços públicos e isso também vem de uma falta de investimento nesses espaços públicos, não é? Mas claro que isto são duas pequenos pontos de uma resposta que podia ser uma tese de mestrado quase, claro, não é? Claro. Olha, a questão do racismo, já falámos, tem-se notado ultimamente um grande recrudescimento de algumas ideias pouco saudáveis, mas uma questão que eu te queria pôr aqui na Tapada das Mercês é a questão da segurança. Tem-se assistido nos últimos tempos, e vimos este ano e o ano passado, que tem havido um aumento da criminalidade. Ou seja, alguns jovens
que se dedicam a práticas muito pouco saudáveis, ou seja, assaltos, que culminou com a morte de uma pessoa aqui há muito pouco tempo. A vossa associação debruça-se sobre isto? Como é que isto se pode combater? O que é que vocês dizem aos jovens? Conta-nos tudo. Mais do que nos debruçarmos diretamente sobre isso, eu acho que nós procuramos debruçar-nos um bocadinho sobre as causas de alguns desses fenómenos, não é? Nós não somos uma associação que esteja diretamente ligada, por exemplo, com tentar trazer os jovens de volta para as escolas, aqueles que abandonaram a escola, apesar de, obviamente, nós acharmos que o abandono escolar é um problema sério. E há abandono escolar aqui? Sim. Creio que sim. É grave? Não sabes? Não tenho Não dados números, assim concretos, mas no fundo o que queria dizer com isto é importante, se há um aumento da insegurança e se há um aumento da prática de crimes, não é? É importante perceber porque é que os jovens estão a ser levados por esses caminhos, não é? Seja por uma questão às vezes de necessidade. A pandemia trouxe uma série de dificuldades económicas muito graves a muita gente, e por isso é normal que, ou é um resultado um bocadinho óbvio, não é? Que vai aumentar também a criminalidade, porque a pobreza e a criminalidade andam de mãos dadas, no sentido em que sítios em que as pessoas têm mais dificuldade a aceder a comida, em que há mais problemas sociais em geral, vão ser sítios que incentivam que haja também mais problemas de segurança. Portanto, nós olhamos muito para as causas desse problema, que são também as causas de muitos outros problemas, e por isso é que importa combatê-los, acho eu. Claro. Olha, estamos quase a terminar esta conversa, mas antes de terminarmos queria que me respondesse aqui a mais uma ou duas coisas. A questão da pandemia, já falámos. Depois da pandemia, houve um grande aumento do vosso trabalho? Sim, enorme. Nós também tentámos trabalhar muito durante a pandemia, mas foi muito difícil e tivemos que cancelar uma série de eventos. Tivemos eventos com muito menos gente do que aquilo que teríamos se não estivéssemos numa situação pandémica. Que tipo de eventos? Concertos? Vou falar mais dos eventos que temos para agora que acabou a pandemia. Nos anos anteriores nós tivemos muito a tentar criar pequenos espaços, tanto de capacitação. Tivemos uma formação sobre direitos humanos e planeávamos ter outras que depois acabaram por não acontecer. Mas também espaços de conversa mais descontraída para os jovens. Tivemos um projeto que eram as leituras partilhadas, que tinham um tema todos os meses e nos quais era suposto as pessoas... não era o que acontecia. As pessoas traziam trechos, pequenos certos de um livro, de uma notícia, que achavam que eram relevantes sobre aquele tema e falavam sobre isso. Portanto, tentar criar estes momentos em que os jovens podem conversar uns com os outros sobre os seus interesses e daí nascerem projetos, nascerem ideias, nascer uma série de coisas. Mas agora que, pronto, já estamos numa situação um bocadinho de normalização em termos da pandemia, vamos voltar em força com os eventos. Temos pensado uma série de eventos. Temos pensado a parceria aqui com a Rádio Sintoniza-te, o Entrevistas para uma Cultura Emergente, que começa em março, em que vamos entrevistar artistas que cujo trabalho está a começar e que estão a começar a ter alguma expressão, mas pouca visibilidade. E vamos entrevistá-los, vamos apoiar artistas do Conselho. Artistas do Conselho e preferencialmente da freguesia, mas não só. Vamos nos focar muito aqui na Tapada e em Algueirão, Mãe Martins em geral, mas do Conselho em geral, sim. E depois vamos ter muitas outras coisas. Vamos ter um ciclo de exposições e conversas sobre o papel social da arte, em que vamos tentar combinar exposições, por exemplo, sobre uma exposição de escultura em que a pessoa trate temas relacionados com o racismo. Fazer a exposição e de seguida ter uma pequena conversa com o artista e com outros artistas do meio para falar sobre que papel é que a arte deve ter no mundo, não é? E qual é o papel social da arte realmente. E depois estamos também a apoiar uma série de projetos independentes, que tem sido muito a nossa aposta desde a pandemia. Como vimos que não estávamos a ter tanta capacidade de ação, pensámos que se calhar fazia mais sentido concentrar as nossas energias em apoiar quem estava a conseguir fazer uma série de coisas e em criar os meios para que eles pudessem fazer o seu trabalho da melhor forma. Apoiámos o projeto Claraboia, que é um movimento cultural que vai agora voltar a acontecer em 2022 e que tem tido um sucesso muito interessante, com eventos pelo Conselho todo.
Apoiámos a criação de um álbum e dos consequentes videoclipes pelo grupo Nome, que sai no próximo fim de semana, depois de um monte de meses de gravações e de trabalho. E vamos apoiar muito mais coisas em 2022. Vamos apoiar projetos de associações de estudantes, projetos de documentários que artistas estão interessados em fazer. Portanto, estamos a tentar um bocadinho também ser esta plataforma à qual as pessoas podem recorrer para ter uma ponte com a autarquia e com as juntas para facilitar uma série de processos, mas para também usar os próprios recursos da associação, claro. Quer dizer que a Tapada das Mercês vai ter, num futuro próximo, um crescimento cultural. A Tapada das Mercês está a ter, na minha opinião, um enorme crescimento de projetos sociais e culturais. Só para dar aqui 2 exemplos, só este fim de semana temos, no domingo às 9h30, o projeto Kirsi TDM, que vai limpar o ringue da Tapada ali em cima, em conjunto com o grupo do Ringue Saudável, e que convida toda a gente a estar presente. Claro, é um projeto comunitário de reabilitação do espaço público. E depois, outro exemplo, também este fim de semana, no sábado, o Parte J, às 10h30, ali na Casa da Juventude, vai ter aulas de música gratuitas que vão decorrer agora durante bastante tempo. Portanto, bastante tempo, isso é o quê? Meses? Eu não tenho a certeza da duração do projeto, mas sim, creio que são meses. E quem é que pode aderir e o que é que vai ser feito? Está aberto a toda a gente. Eu não estou a organizar o projeto, portanto não sei os pormenores. Não conhecem pormenores, sim. Sim, mas aquilo são aulas de música abertas a toda a gente. Diz lá mesmo, a quem tenha ou quem não tenha instrumento, venham e depois logo vamos decidir o que é que vamos fazer. Acho que é um bocadinho essa a ideia, chamar as pessoas que querem trabalhar com música e depois, quando já se tem as pessoas reunidas, as coisas acontecem, sim. Sim, senhor. Para terminar, queres deixar alguma mensagem a quem nos está a ouvir, quem nos vai ouvir? Sim, quero. Estejam com atenção ao que está a acontecer na Tapada das Mercês, porque há muita coisa nova a surgir, há muitas pessoas, muitos grupos informais, muitas associações com projetos interessantes. Eu mencionei 2, mas nas próximas semanas há imensa coisa. Se quiseres mencionar mais... Não, eu trouxe estes 2, que foi os 2 que eu achava mesmo que era importante. Domingo às 9h30 no Ringue e na Casa da Juventude, aliás, as aulas de música às 10h30 no sábado. E pronto, sigam a Dínamo nas redes sociais, Dínamo no Facebook, Dinamiza Sintra no Instagram e no Twitter, e acompanhem o trabalho que as associações estão a fazer, envolvam-se. Nós estamos abertos a ouvir projetos de outras pessoas que nós olhamos para ele e percebemos, será que isto cai no âmbito da nossa associação? Se cai, nós apoiamos sem grandes questões. Portanto, estejam com atenção, proponham coisas e participem. Muito bem. Obrigado. Então, o nosso convidado de hoje foi o Frederico Carreiro, que é presidente da Associação de Dinamização Sociocultural, encurtando isto, a Dínamo, e que tem montes de projetos depois da pandemia para que a vida prossiga. Não é isso? Exatamente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Frederico. Obrigado.